Salve, salve, querido ouvinte internauta, seja muito, mas muito bem-vindo ao nosso programa Prospera. Agora, em claro, um formato especial. A gente está querendo seguir aqueles grandes players do mercado, né? Com um formato de podcast. O ano passado nós fizemos tudo no estúdio da rádio, mas agora mudou um pouquinho. A gente está querendo chegar no nível dessas pessoas, até porque sempre Deus tem o melhor para nós e eu tenho certeza que isso vai também contribuir para o teu conhecimento. Você já me conhece? Eu sou Marcos Pires e, claro, nós vamos aqui fazer esse programa sempre com satisfação, com alegria, para que você possa ter insights, conhecimento, ter de fato informações para levar a tua empresa. É sempre bom lembrar aqui, pessoal, o seguinte: nós não temos apenas o podcast ou o programa na rádio, nós temos inclusive os treinamentos que nós desenvolvemos a partir de 2023. Já foram mais de 1.000 alunos presenciais participando desses nossos eventos. A cada 15 dias nós estávamos realizando um evento na cidade. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais da estrutura, não só para participar aqui com o programa em si, mas entra no nosso Instagram, evento.prospera. Tenho certeza que você vai ter boas informações e ter a oportunidade de ter conhecimento. É sempre importante também lembrar que o estúdio aqui é cedido pela OGC, né? Médicos com uma missão. Então nós temos essa oportunidade de estar aqui por conta dessa parceria e também pela Fundação da Assembleia de Deus aqui em Curitiba. Muito obrigado vocês que são parceiros. Nós temos o pessoal do Sebrae que são parceiros e tal. Então quero agradecer a todos os nossos parceiros para que possamos cada vez mais transmitir e transbordar conhecimento. Hoje eu tenho a alegria de conhecer pessoalmente e trazer aqui nos estúdios ele que não é fraco não, né? Ele é mentor, escritor, palestrante. Rapaz, se eu for falar aqui a quantidade de qualificações que esse homem tem é muito grande, mas eu quero dar as boas-vindas ao querido amigo, que eu estou aqui dizendo que é amigo, porque a partir de agora nós queremos estreitar mais ainda esse laço. Ele que é o doutor Adeildo Nascimento. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, pode cortar o doutor aí, Adeildo Nascimento só. Prazer, Marcos, prazer te conhecer também, muito legal. E tá de novo aqui no estúdio com o Roberto, muito bacana, é um prazer. Robertinho faz parte aqui do programa, tá? Ele é a voz misteriosa, ele é o nosso mestre mentor aqui também. E cada vez melhor, hein? O estúdio tá top, muito legal. Tá cada vez melhor, leva jeito. O Robertinho é um super cara. Mas vamos lá. Bom, como eu disse para o nosso público aqui, né? Eu estou conhecendo pessoalmente o senhor. Claro, a gente já acompanha trabalhos, eu gosto muito do conhecimento, então a gente tem acompanhado o trabalho. Mas o meu público, de repente, não conheça de fato quem é o Adeildo Nascimento, né? Das palestras, dos treinamentos. Me conta só um pouquinho aonde o senhor nasceu, da onde o senhor veio. Tá, para com o senhor, hein? É você. Bom, eu sou aqui de Curitiba, casado com a Jo, pai do João, e eu fiz a minha trajetória, foi a trajetória normal do brasileiro médio, assim. Então, meu pai e a minha mãe disseram: filho, a gente não estudou, não teve tanta oportunidade, mas a gente vai investir na tua educação. Investiram muito na minha educação e da minha irmã. Então, acho que fica sempre esse já é um ensinamento legal para nós pais. Que legal. O maior investimento que a gente pode fazer para os nossos filhos, né, e que a gente pode deixar é o conhecimento e a educação. E meu pai fez isso, fiz faculdade, entrei como estagiário numa multinacional. Economia. Sou economista. Que legal. De formação, e entrei numa empresa, numa multinacional, para trabalhar em recursos humanos. E trabalhando em recursos humanos, lá nos idos de 1900 e alguma coisa, eu me encantei pela área. Assim, eu encontrei efetivamente a vocação, o sentido, que era lidar com pessoas. E aí eu fiz uma carreira profissional e, graças a Deus, foi uma carreira bem sucedida. E em 2011 eu saí desse mundo empresarial e fundei a minha empresa de consultoria. E desde 2011, 2012, eu trabalho no desenvolvimento de cultura e gestão para as empresas. Então, assim, o meu foco profissional é trabalho e gente. Gente e trabalho. Gente que trabalha e trabalho que emprega gente. Mas essa vida um pouquinho antes de virar empreendedor também trouxe alguns conhecimentos, algumas bagagens. É importante o nosso público estar aqui nos ouvindo
entender que às vezes a gente está trabalhando CLT, mas podemos aprender ali e transbordar isso no nosso próprio negócio. Quais os aprendizados, o que o senhor traz para o mundo dos negócios como empreendedor, mas o que o senhor aprendeu lá atrás? Não, foi assim, foi sensacional. Acho que a vida, assim, é importante a gente dizer, Marcos, que nem todo mundo tem vocação para ser empreendedor. As pessoas que trabalham e têm carreiras muito bem sucedidas no ambiente empresarial, com suas profissões, trabalhando. E o mundo corporativo, ele te ensina muito. E um dos principais ensinamentos que eu acho que a gente tem no mundo corporativo sendo empregado, né, de alguém, é você saber lidar com os desejos, anseios dos outros também, né? Legal. Então, assim, quando você é empreendedor, você tem a tua empresa, você consegue colocar em prática aquilo que você deseja, criar anseio, a sua cultura, né? O teu anseio. Quando você tá junto com o resto da galera, você tem que ter resiliência, flexibilidade, alto poder de adaptação, humildade para encarar todo o desafio, saber trabalhar em time. Então, hoje, eu me sinto um consultor muito melhor preparado, porque eu já tive do outro lado. Legal. Então, quando eu converso com um profissional que está empregado, quando a gente está desenvolvendo o time de algum empresário, eu já tive nessa cadeira. Eu sei como é que funcionam as coisas. Que bacana. Hoje, talvez o maior gap das empresas talvez seja a questão de lidar com pessoas. O senhor, pelo jeito, gosta demais de lidar com pessoas, né? E a gente vê isso através de livros, tá? A gente vai mostrar o livro, inclusive, daqui a pouco. Mas o senhor vai trazer dentro desse processo uma coisa que é diferente, né? O senhor vai trazer dentro do ambiente empresarial um tipo de, vamos dizer, treinamento, palestra que é diferente do que o mercado está usando. A gente fala muito de inteligência emocional, né? Fala de IEA, né? Fala de, enfim, várias situações. Eu vou entrar no tema já com o senhor com relação ao livro, mas da onde surgiu falar de inteligência também espiritual dentro do ambiente empresarial? Só para me entender. Uhum. Bom, tem uma coisa que é importante a gente explicar para quem está ouvindo. Tem uma diferença entre treinamento e desenvolvimento. Boa. Porque treinamento, ele tem muito a ver com a parte técnica da coisa. Então, vamos dar um exemplo, analogia. Eu sou um mecânico. Aí chegou agora os carros, agora você tem que ter o scanner. Certo? Então, mecânico agora, eu tenho um mecânico de confiança aqui em Colombo, meu amigo pessoal. Eu venho de longe para trazer o carro aqui porque ele é de confiança. Então, você precisa treinar isso. Isso é uma habilidade técnica. Antigamente, o mecânico tinha aquele que falava, cara, eu afino um carburador pelo ouvido. Treinamento. Agora não pode mais assim, você tem que ir lá colocar o scanner. Então, você tem que treinar como que usa o scanner, qual é o botão que você clica, qual é o menu que você entra, isso é treinamento. Legal. O desenvolvimento tem a ver com a postura do mecânico. Então, todo mecânico pode treinar, mas por que um mecânico é melhor que o outro? Ganha mais do que o outro, inclusive. Tem uns que só treinam, tem uns que além de treinar se desenvolvem. Rapaz! E o desenvolvimento, ele não tem a ver com a habilidade técnica, o desenvolvimento tem a ver com você como ser humano evoluindo. E se você evolui como ser humano, você também evolui como profissional, como pai, como pastor, seja o que for. Então, treinar é uma habilidade mais técnica. Desenvolver, ela é uma habilidade mais intrínseca. E daí a gente está falando da inteligência que faz a gente aprender as coisas. E aí você pode ter a inteligência intelectual, que vai fazer com que você tenha a habilidade de mexer com o scanner. A inteligência emocional, que é você lidar e não sair do prumo com os clientes chatos que vão reclamar. Que vai ter toda hora, vai ter toda hora, vão te tirar do prumo, vão te deixar estressado. Isso é inteligência emocional. E a inteligência espiritual é você entender o porquê você está fazendo aquilo e qual que é o sentido em tudo aquilo que você está vivendo. Então, quem desenvolve QE, né? Inteligência intelectual, a emocional e a espiritual ainda, aí a gente tá bem perto da plenitude de Paulo, por exemplo, dizendo, eu ando satisfeito aí. Que bacana. A gente já vai falar um pouquinho do livro, falar um pouquinho dessa inteligência espiritual, mas o senhor também trabalha muito com a questão da liderança e de times de alta performance, né? Uhum. E quando a gente fala de alta performance, professor, eu não sei o que eu chamo. Adeildo. A gente imagina o seguinte, alta performance é só para grandes empresas. Quando a gente escuta, né, falar de alta performance, é claro que
quem trabalha no mundo do desenvolvimento, do treinamento, a gente sabe que não. Mas para quem está nos ouvindo aqui, eu consigo ter um time de alta performance mesmo sendo uma pequena empresa? Consegue. Vamos falar qual que é o conceito de alta performance? Por favor. Conceito de alta performance: resultados crescentes e constantes no longo prazo. Longo prazo. Longo prazo. O brasileiro tem um pouquinho de dificuldade com essa questão. Tanto aí, né? que tem dificuldade que o brasileiro tem sérios problemas de produtividade quando comparado com outros países. Olha só. Exemplo, a produtividade de um brasileiro é 1/4 da produtividade de um americano. 1/4. 1/4. E a cultura americana, ela tem uma cultura de alta performance para a pessoa. Olha só. Tem um conceito americano que diz que o americano acredita muito nisso, que é o self-made man. É o homem que se faz por si próprio. E ele se faz ao longo de uma jornada. Então, assim, alta performance é resultado crescente e constante no longo prazo. Então, como é que você descobre que uma pessoa ela tem alta performance? Você encontra ela depois de uma semana, um mês, ela tá melhor que a semana e o mês passado. Que legal. Você encontra ela depois de 10 anos, ela é bem melhor do que ela estava 10 anos atrás. Então, você não consegue medir alta performance em períodos curtos. Normalmente, um gráfico de alta performance, ele tem altos e baixos ao longo do tempo. Tem semana que vai dar certo, tem semana que não. Tem ano que você vai bem, ano que você vai mal. Mas quando você olha no longo prazo, a curva é assim, ó. Ascendente. Então, isso é alta performance. Então, isso vale para a pessoa, isso vale para o pequeno negócio, para o médio negócio, para o grande negócio, independente. Então, a habilidade de alta performance é a habilidade de uma evolução constante, de você sempre ter a ideia de que dá para ser melhor, dá para fazer melhor. Então, vou usar como exemplo aqui o Roberto. Eu tive aqui no estúdio há alguns meses atrás, ou ano, não sei, mas eu vim aqui, eu encontrei uma estrutura. Hoje eu cheguei, a estrutura tá melhor. Então, assim, é alta performance. Se eu vier daqui um ano que vem, vai estar melhor. Você vai estar melhorando, você está evoluindo. Isso é alta performance. Então, hoje, qualquer empresa consegue ter um time de alta performance. Desde que ela instale lá dentro dela uma cultura legal, de alta performance. Isso é importante. Esse é o mais importante. Porque às vezes a pessoa tem o desejo e aí confunde motivação, né? Motivação dura poucas horas, né? Eu, particularmente, não sou muito chegado desse treinamento de motivação. É uma particular, pessoal. Quem gosta, enfim. Mas eu acho que a motivação é diferente, né? Você motiva, eu acho que tem que partir de nós. E o autodesenvolvimento, essa auto-performance vem dessa pessoa que quer todos os dias estar, mas não depende do outro para fazer isso, né? É isso aí. Tem outro conceito que a gente fala que é você pensar externo e você pensar interno. Tem aquelas pessoas que você vai conversar com elas, tudo de bom ou de ruim que acontece na vida dela não é reflexo dela. Dica, por exemplo, né, para os empresários que estão nos assistindo. Você vai fazer entrevista com algum candidato para uma vaga que você quer. Aí você pergunta para ele, mas por que você saiu dessa empresa e você foi para outra? Ah, não, é porque o meu chefe achou que era melhor eu fazer tal coisa, eu não gostei e fui para outro lugar. Ah, mas depois por que você mudou dessa cidade pra cá? Ah, não, é porque a minha mulher viu que lá tinha a informação. Por que você veio aqui? É porque fulano me deu a dica da vaga. Nada vem dele. Tudo é externo. Olha só. E normalmente essas pessoas botam a culpa de tudo que acontece na vida delas pra você também. A culpa é de você que não me pagou direito. O patrão, tal, o ônibus gerente que furou o pneu. Então isso é um pensar externo. E tem aquelas pessoas que têm o pensar interno, o locus interno. E essa pessoa é diferente. Você chega pra ela e fala assim, por que você tá procurando essa vaga? Fala assim, porque eu entendi que na empresa que eu tô, eu não tenho mais condição de crescer e aprender. E eu decidi que se eu for pra tal lugar, eu vou ter melhor aprendizado. Nossa, só por favor, repete então, isso aí, porque esse insight aqui, para quem está nos ouvindo, seja empresário ou seja quem está buscando emprego, também é fundamental. O empresário para ter esse cuidado nessa visualização ali da fala, né? Repete por gentileza. Vamos tangibilizar ainda mais que fica fácil. Imagine que você tem carrinhos de cachorro quente e você tem que contratar chapeiros. Aí você vai contratar um chapeiro novo. Daí você pergunta pra ele, por que você quer esse emprego aqui? Ele vai falar assim, ah, não, porque lá na empresa onde eu tô, meu chefe isso, meu chefe aquilo, é longe, é não sei o que e tal. Essa pessoa tem foco externo. Se você vai perguntar para um outro candidato, fala, cara, por que você quer trabalhar aqui? Porque eu vi que o seu carrinho de cachorro-quente é mais complexo, eu tenho que assar, eu tenho que preparar a maionese, então eu acredito que se eu vim trabalhar aqui, eu vou aprender mais.
Forte. Qual que você contrata? Eu contrato o segundo. Muito bom. E isso vale pro chapeiro, né, de cachorro-quente, vale pro gerente administrativo, vale pro diretor comercial, vale para qualquer pessoa. Que bacana. Agora, bom, o senhor já mostrou que sabe o que está falando de RH aqui. Tem empresas que têm hoje a possibilidade de ter dentro do seu quadro de colaboradores profissionais que trabalham a parte de método DISC, perfil comportamental, tem até psicólogos, inclusive. Uhum. Mas a maioria dos empresários no Brasil não tem essa condição. A maioria dos empresários não tem essa habilidade que o senhor, por exemplo, passou aqui, que um pequeno insight já pode mudar o processo dentro dessa empresa. Como que esse empresário pode resolver esse problema? Eu não tenho uma estrutura. Boa pergunta. E não precisa ter a estrutura. Ele tem que ter a mentalidade alinhada. A gente costuma dizer o seguinte, Marcos. O RH, normalmente, ele recruta. O que é recrutar? Eu coloco um anúncio de emprego. Estamos precisando de manobristas. Estamos precisando de balconista. Isso é o RH que faz. Você recruta primeiro. Recruta, você vê quem vem. Você vê quem vai deixar o currículo, você vê quem vai passar e falar que tem interesse na vaga, você recruta. Depois que você recrutou, você seleciona. Selecionar é quando você vai entrevistar, fazer as perguntas que a gente falou aqui. Você, empresário que está nos assistindo, você tem que ter a cabeça inversa. Você não recruta e depois seleciona. Você seleciona o tempo todo e quando precisar, você recruta. Olha só. Essa dica é de ouro, hein? Pega de novo, vai. Vai dar bastante corte esse negócio aqui, hein? Muito bom. O empresário, ele não recruta e seleciona. Ele seleciona e depois recruta. Vou dar um exemplo. Imagine que você é empresário e eu gosto de usar esse exemplo porque é uma coisa que me angustia demais. Então imagine que você é dono de uma padaria. Eu vou em algumas padarias aqui em Curitiba e fico abismado, assim. Você chega na padaria para comprar o pão, o atendente não olha para você, desvia o olhar. Ele não quer te atender. Aí você chega e fala, cara, eu queria 10 pãezinhos, eu queria esse mais torradinho. Aí o atendente olha para você... Angustiado, né? E faz aquela cara de nojo e vai... Aí você... Cara, que atendimento que é esse, né? O cara tá ali para servir, não tem prazer em servir. Imagine o inverso. Imagine que você chega numa padaria, você é atendido com um bom dia. Bom dia, o senhor tá bem? O que o senhor gostaria? Aí você fala, eu quero 10 pãezinhos e eu quero desse mais torradinho. A pessoa fala o seguinte, olha, tem esse torradinho, mas se o senhor esperar 2 minutinhos, tá saindo uma fornada, quentinho. O senhor espera, eu já reservo os douradinhos ali pro senhor. Essa pessoa, ela tem prazer em servir. Se eu tenho um negócio que é prestação de serviço, e eu fui atendido nessa padaria, eu já selecionei essa pessoa. Show. Aí eu vou falar, escuta, você tá contente em trabalhar aqui? Você não quer me passar teu currículo? Mas assim, eu selecionei ela. Eu sei que ela é uma pessoa que tem a atitude que eu gosto. Algum dia, quando eu tiver uma vaga, eu tenho que falar com essa pessoa. E isso pro empresário vale. Esse empresário vale na padaria, vale na igreja, vale no posto de gasolina, vale no dia a dia dele, vale no jogo de futebol, vale no churrasco. Fica olhando, vai selecionando o tempo todo. Quando surgir uma vaga, você... né? Imagine o inverno. Vamos pegar aqui que a gente provavelmente tem bastante gente cristã e que frequenta a igreja nos assistindo. Eu sou empresário, tô na igreja. Aí eu trabalho com logística, sei lá, armazenamento, que precisa de organização. Você chega a ver um menino lá da mocidade, que ele chega mais cedo, ele vê um cabo fora do lugar, ele ajusta. Sem ninguém mandar. Ele organiza as cadeiras, ele chega antes. Seleciona esse menino, meu amigo. Seleciona ele. E algum dia você recruta. Quando você tiver a vaga, você fala, quer trabalhar comigo? Que bacana, né? Bacana. Agora, as pessoas acham que é caro você... É mais caro você contratar pessoas ruins para trabalhar para você, né? É muito mais caro. Porque quando você contrata a pessoa errada, você vai... Primeiro, o tempo que você fica para treinar ela, para depois ela começar a trabalhar, você identificar que ela não está dando resultado. É mais ou menos a analogia é o carro de Fórmula 1 parando no box, né? Então, assim, olha o quanto tempo você perde para você parar, tá todo mundo correndo. Aí você freia, anda devagarzinho, para, troca os pneus, voltei. Imagine que você vai fazer isso e que você colocou o pneu errado. Meu Deus. Você perdeu 2 vezes. Você perdeu porque você parou, você perdeu para trocar e você vai voltar e não vai ter o resultado.
Bacana. O senhor recomenda, então, que os nossos empresários que não tenham... Porque a maioria dos empresários, ele conhece muito do negócio, né? Uhum. Ele entende do normal. negócio e tal, mas na hora de recrutar ele não tem essa capacidade, porque ele não tem essa visão. Qual que seria a dica para esse empresário? Poxa vida, eu não tenho capacidade, o que eu posso fazer? Agregar conhecimento. E aí eu vou fazer o meu jabá aqui. Manda bala. É o que a gente faz lá na Dell Consultoria, a minha empresa, né? Nós e o meu time... A gente transfere know-how e conhecimento para empresários de todos os tamanhos. Então a gente tem um produto lá que é para o pequeno empresário, que é mentoria em cultura e gestão. Então essas dicas que eu estou dando aqui, a gente aprofunda elas, a gente dá ferramentas para eles, Legal. Planilhas, acessos. Então assim, basicamente hoje a necessidade de um empresário, ele precisa absorver conhecimento. Ele precisa ter conhecimentos variados para gerenciar o negócio dele. Se o negócio dele tem pessoas lá, e o resultado da empresa dele depende de pessoas, ele tem que saber o mínimo como recrutar, como recompensar, como reconhecer, para criar essa cultura de performance que a gente falou, né? De alta performance. Show de bola. Falando dentro daquele contexto dos empresários, o senhor trabalha já desde 2012. Com a empresa, mas em RH desde 1997. Olha só, o menino não tá fraco não. Quais os maiores erros que o senhor enxerga dentro de uma contratação, de um empresário, enfim, o que o senhor, como consultor também que o senhor enxerga como o maior erro dos empresários? Na contratação? Isso, na contratação. Primeiro, fazer correndo, que é isso que você falou. Tipo assim, você só... fulano pediu a conta. Vamos procurar alguém. Isso aí você tá no desespero, reativo, no desespero. A correria faz isso. Outra, não tem tu, vai tu mesmo, entendeu? Quem não tem cão, caça com gato. Então assim, você começa a fazer, a gente chama de os puxadinhos, né? Você vai estruturando um puxadinho. O puxadinho não fica legal, né? Não fica legal. Eu sempre uso essa analogia, né? Quando você... Uma empresa que nasce com uma visão de cultura e gestão desde o início vai da cabeça do empresário. É porque a lógica, eu comprei o terreno, eu vou começar uma empresa nova, esse aqui é o meu terreno. Eu ainda não tenho, mas eu sei a casa que eu quero ter aqui. Então a cultura é ele já fazer o molde da empresa do sonho dele. Pode levar 5, 10, 15 anos, mas quando chegar no final da obra... É aquilo que ele pensou, projetou. Isso aí. O que a gente vê acontecendo eu comprei o terreno, é minha empresa nova. Aí eu vou fazendo puxadinho. Aí primeiro eu vou começar com um quarto e sala, que é o que eu tenho para fazer. Aí depois eu vou deixar a laje, pode ser que algum dia eu faça para cima. Aí vai puxando aqui, fica aquela casa que para chegar na edícula tem que passar pelo banheiro no quarto do menino. Meu Deus. Então é errado isso, né? Então assim, quando você, por menor que seja, você começa a definir, por exemplo, eu preciso de um mecânico. Imagina que eu tenho uma oficina com uma rede de oficinas. Eu vou precisar do mecânico. Você tem que saber qual é o tipo de mecânico que você quer. Mesmo que você ainda não tenha ele. Mas você tem que setar a régua. Eu quero uma pessoa que... Isso planejado, já bem antes, né? Então você sabe o que você quer. Se você sabe o que você quer, você não vai ser pego de surpresa. Teus olhos vão mudar. Você vai começar a saber quanto que esse mecânico custa, você vai saber quanto que ele traz de retorno para você. Então, é uma cabeça diferente. No Brasil, a taxa de empresas que vão à falência é absurda, né? Sim. A maior parte delas não chega no segundo ano. E por quê? Falta de planejamento e falta da mentalidade do empresário em ser empresário, né? Eu gostei disso, porque nós estamos trazendo um assunto aqui da parte de RH. E essa questão pesa muito, né? Eu trabalho também sempre trabalhando com a parte de consultoria e tal, e a gente vê isso. As pessoas não planejam a parte de recrutamento, não planejam a parte de contratação, não planejam a existência dela lá na frente. E é uma mentalidade, hoje o brasileiro pensa o seguinte, longo prazo, 5 anos. Nos Estados Unidos, né, 20, 30 anos, né? Esse pensar planejado, essa estrutura, tem hoje como você fazer mentoria, o senhor também é mentor, né? Uhum. Tem como o senhor buscar conhecimento através da internet mesmo. Eu acho que o que falta é vontade de buscar esse conhecimento. Vontade, é a atitude, né? Porque é muito cômodo você fazer do jeito que sempre foi feito, né? Então o ser humano tem uma tendência de inércia e conforto. Então assim, se todo mundo tá fazendo desse jeito, eu vou fazer assim. Manter. E falando para você que tá nos ouvindo, é normal que as coisas aconteçam devagar. O ponto é que você não pode se acomodar com elas. Exemplo,
E isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei minha empresa, era só eu. Olha só, empresa. Era o tal do CEO de MEI, né? Eu sou CEO da minha MEI. E foi assim que começou. E é passo a passo. Lá pelas tantas, a Jo, minha esposa, começou a me ajudar. Porque começou a ter coisa, então assim, beleza, amor, a gente ainda não tem caixa, você ajuda. Legal, ela era a secretária, a assistente, o comercial ali e tal. Só que não é a vocação dela, não é o que ela gosta de fazer e em alguns casos nem tinha competência para fazer. O ponto é que aquilo ali eu deixei, assim, ó, por enquanto nós vamos ter essa pessoa aqui. Do jeito que tem ali, né? É o que eu tenho hoje, eu não vou parar de fazer. Mas assim, eu sei o que eu preciso aqui. Então hoje o time da Dell, lá o time da empresa, ele é um time que tem competência para fazer cada uma das coisas. Mas no começo não. Qual que é o ponto? Eu comecei minha empresa, minha esposa vai ajudar, vou botar o filho, o cunhado, o sobrinho que não tá fazendo nada, lá chamei ele para ajudar, não tem problema você fazer isso. O problema é você continuar desse jeito. Exato. Sem avaliar, né? Então, ao longo do tempo, você tem que ser claro, falar, você me ajuda enquanto eu não tenho alguém para fazer isso? Muito bom. Qual que foi o maior desafio na empresa? Porque eu também, faz 2 anos que eu montei a minha empresa, a gente tem desafios diários, né? Muitos. Qual foi o maior desafio que o senhor teve? Mudar a mentalidade de empregado para empresário. E assim, e não é fácil, né? Primeiro, o risco é muito maior. Assim, o risco de quem é empresário versus quem é empregado é muito maior. O empregado tem um grande risco, perder o emprego. Mas quando ele está dentro da empresa, o risco dele é todo diluído. Então você tem o financeiro que te ajuda, você tem o pessoal comercial que te ajuda, você tem... Quando você vira empresário... Sobra tudo para você. Sobra tudo para você. Você tem que tomar risco que envolve a tua sobrevivência, a escola do filho, não é? Os boletos. E outra que, Marcos, o grande aprendizado que eu tive é começar a me olhar como uma empresa, né? Então você falou um exemplo legal. Quando eu era empregado, era a empresa que pagava o meu treinamento, o meu desenvolvimento. Quando eu virei empresário, quem que tem que subsidiar sou eu. Eu sou uma empresa, você é uma empresa. Então investir em conhecimento, ter o teu tempo de descanso, porque é você que tem que se dar férias. Desfrutar mesmo, né? Desfrutar, né? Então, é você que paga as suas férias e tal. Então, você tem que ter planejamento para saber. Então, acho que a mentalidade de empregado para empresário, ela é bem diferente. Sim. E é por isso que eu digo, tem gente que tem vocação para ser empregado, profissional liberal, e tem outros que tem a cabeça para empreendedor empresário. Eu tô aprendendo ainda, mas graças a Deus, a gente tem que aprender sempre. O senhor pensou em desistir? Várias vezes. Ô, louco. Porque eu vou falar a verdade, algumas vezes, né, eu tô lá e vai, o projeto saindo e tal, de repente dá aquela parada, porque é normal, cíclico, né? As senoides, né, da nossa vida ali. E aí, eu sei que se eu colocar meu currículo para trabalhar ali, eu vou começar. E aí cadê o teu propósito, né? O senhor já pensou também em fazer um currículo e entregar alguma vez ou não? Não, eu vou manter isso aqui. Não, várias vezes. Já teve várias vezes de crise, de você falar, pô, será que é isso mesmo? E até porque, no meu caso, durante muito tempo e até hoje, ainda há convites para voltar para o mundo corporativo. E eu até digo para alguns amigos que me procuram, eu falo assim, eu queria fazer o que você faz, que eu quero ser consultor. Uma boa parte deles que me procura é porque está desempregado e quer ser consultor. Daí eu falo para eles o seguinte, tem uma diferença entre ser consultor e estar consultor. Boa. E o mercado não compra quem está consultor. Que é aquela pessoa que enquanto está desempregada, ela quer ser consultor, mas se pintou uma oportunidade, ela volta para lá. Então, o pensamento, que é o pensamento meu desde que... Primeiro que tem uma parte espiritual também, que é um chamado diferente para minha vida em termos de prioridade. Também, né? Então, isso em 2011 as prioridades mudaram. Mas o meu pensamento hoje eu tô há 12 anos semeando na consultoria, na empresa, em mudar a realidade de profissionais e de empresas. É difícil largar tudo isso, né? Então... Eu imagino. Mas é isso, né? O empresário que está nos ouvindo aqui vai passar por situações adversas, pandemia. Como que é para alguém? Bom, não está no nosso escopo aqui, mas vamos aproveitar ele que está aqui, né, Robertinho? Pandemia surgiu. Nós temos um Covid acontecendo mundialmente, vindo para cá e tal. Como que o senhor reagiu com relação à empresa que o senhor depende de pessoas ali?
Eu praticamente beirei a falência, né? Porque qual que era assim, consultoria hoje é um item, não é um item teoricamente de primeira necessidade. Você opera a sua empresa sem a consultoria, sem o entendimento Vai do que é rodando. cultura e gestão. Vai rodando. E quando veio a pandemia, todos os contratos que a gente tinha, todos foram ou cancelados ou congelados. Meu Deus. E eu me vi sem de faturamento legal, que sustentava a empresa, o time, zerado. E foi meses a fio com... O que veio na cabeça do senhor? Aí entra a parte da fé, né? Senhor, tu sabes. Mas nessa fase aí foi uma fase difícil. Mas olha só que interessante. O pós-pandemia foram os melhores anos da consultoria. Que bacana. Porque tudo aquilo que a gente dizia para os empresários antes da pandemia, do tipo, se você não tiver uma cultura forte, se você não tiver gestão organizada na tua empresa, você vai passar por mal bocado. Veio a pandemia, todas as empresas que não tinham cultura e gestão alinhada sofreram, quase foram à falência. E aquelas empresas que tinham cultura e gestão bem organizada, passaram a pandemia, algumas até cresceram na pandemia. Magazine Luiza, por exemplo, expandiu os seus negócios, né? O e-commerce foi, né? Só que o fato de gerenciar o seu colaborador, sentar no escritório, ter processo, liderança forte, cultura forte, não teve problema. Aí o que aconteceu? No pós-pandemia, a gente foi procurado como nunca. Eu preciso fazer isso aí que você falava, porque pode ser que venha outra pandemia. Pode ser que tenha outra crise, pode ser que a tecnologia, sabe, dê saltos e o meu negócio. Então, pra gente, foram momentos dificílimos na pandemia e depois de uma noite veio a bonança. Eita glória! Que bacana. Agora, o empresário precisa ter essa consciência, né? O aprendizado tem que ser diário. Se ele tem a oportunidade, que vai lá, faça uma mentoria, faça uma consultoria. Eu gosto também do termo de assessoria, né? Que é o dar continuidade ali dentro da empresa e tal. Porque você vai estar se precavendo. Por exemplo, quando a gente dá o exemplo aqui da Magazine, a Magazine Luiza já estava se estruturando para um lançamento muito forte com relação ao e-commerce. Quando veio essa questão da pandemia, eles jogaram todo o time deles para poder fazer esse trabalho e, claro, venderam muito. Eu acho bacana isso, né? Então, nosso ouvinte, nosso empreendedor que está aí nos assistindo também, perceba essas dicas que o nosso professor está dando aqui sobre essa questão de buscar conhecimento, de planejar, porque vai surgir uma pandemia, de repente, numa outra ocasião, uma outra situação, né? Provavelmente. A gente vive hoje o que a gente chama de movimento entrópico, né? A gente está vivendo uma entropia social. A entropia num sistema, ele tende à desordem e ele tende ao caos, porque as variáveis vão se... Olha só as inúmeras variáveis que a gente tem hoje: política, economia, sociedade, gerações, tecnologia, tudo efervescendo. Então, isso nunca aconteceu na história da humanidade num curto espaço de tempo. Então, a certeza que a gente tem do futuro é que as coisas vão mudar. Então, você obrigatoriamente tem que estar todo o tempo aprendendo, inovando, fazendo as coisas com uma perspectiva diferente e a cabeça da evolução, lembra? Alta performance. Eu posso ser melhor do que eu fui mês passado. Eu posso ser melhor do que eu fui ano passado. Eu posso ser melhor do que eu fui há 10 anos atrás. Mas você tem que sempre melhorar. Sempre melhorando. Sempre melhoria. Quem é cristão aí sabe o que nós estamos dizendo aí. Agora, é importante isso, né? Você... de vez em quando, pessoal, qual que é o maior investimento que eu posso fazer? Faça em você. Total. É isso aí. Invista em você. Quando eu, numa situação bem complicada também financeira da minha vida, eu falei, não, é nessa hora que eu estou passando por esse processo que eu vou investir mais agora em mim. E aí fui fazer um curso caríssimo e tal, mas me trouxe também visões que eu não estava conseguindo enxergar naquele momento. Então, eu acho que o conhecimento... E o senhor tem... A empresa do senhor é a Dell, né? Uhum. A Dell faz o quê? A Dell Consultoria ajuda empresários a desenvolver a cultura e a gestão da empresa deles. Esse é o ponto. E a gente atende pequenas, médias e grandes empresas. As pequenas com transferência de conhecimento, porque você não tem muito dinheiro para investir, mas a gente forma a cabeça do empresário, a mentalidade dele para ele entender. A grande sacada, né? Isso aí, ó, tipo, você tá com o teu terreno, vamos fazer o projeto dessa casa aqui e a gente vai dizer isso para você, como é que vai ficar legal.
E aí a gente tem outros processos que ajudam empresas médias a desenvolver cultura, e a gente trabalha até com grandes empresas na formatação de cultura, empresas grandes que já estão com projetos de cultura muito evoluídos. Então a gente atende todo esse escopo aí. Mudar cultura não é fácil, né? Não. E assim, é por isso que é legal você implementar a cultura desde cedo. Porque se a tua empresa é pequena, mas ela já nasce com a cultura certa, lá na frente você não vai ter esse problema. As empresas gigantescas hoje, multinacionais, o grande problema delas é porque de tão grande que elas são lentas em mudar a cultura. Por isso que elas vão à falência hoje. Então, assim, nas últimas décadas, a gente viu empresas, né, conglomerados, que foram à falência. né? A Kodak é o grande caso que diz que marcou a mudança de uma era, da era industrial para a era tecnológica, né, a era digital. Porque a Kodak foi à falência com... Engraçado que o próprio engenheiro lá ofereceu uma questão digital na época, né? 1974, 75, a própria Kodak desenvolveu a máquina digital. Só que eles tinham que mudar toda uma cultura de produto, que era deixar de vender filme fotográfico e papel fotográfico, Olha que era a base. Mas eles não pararam, né? Continuaram sempre do mesmo jeito. Aí... É um negócio maluco, né? A gente tem que cuidar realmente com essa questão da cultura dentro da empresa. E uma dica que o senhor deu agora é fundamental. Comece cedo. Comece cedo. E você começa já, que a gente estava conversando, né? Se você tem, primeiro é você, daí a tua esposa tá ajudando, daqui a pouco é o filho, daqui a pouco você começa a contratar gente que não é do teu métier. Você vai precisar de gente competente com aquela cabeça que você definiu lá, que vai perguntar se você quer esperar o pãozinho, aquele tipo de coisa. Quando essas pessoas começam a chegar na tua empresa, é bom que você tenha uma cultura clara, para você não deixar a cultura crescer organicamente. A cultura vai aparecer, só que é melhor que ela apareça do jeito que você quer que ela seja, né? Engraçado, né? Eu tô conversando com o senhor aqui, imaginando, quando a gente vai, né? Eu trabalhei em algumas empresas também, como gestão e tal, e a gente não vê esse cuidado com a cultura, não consegue enxergar isso. Claro, as maiores empresas conseguem e tal, mas o empreendedor, ele quer tocar o terror na terra, vender o produto dele, fazer a coisa acontecer, e esquece desse ponto fundamental, né? Dentro do contexto ali da cultura. Mas assim, é um assunto novo, Márcio, é um assunto novo. O que aconteceu? A importância do ser humano nos negócios, ela é nova. No passado, a gente não se preocupava com as pessoas. Então, falando sério, você pega a Taylor e Ford, era assim, ó, trate a pessoa como se fosse mais uma peça da engrenagem. Não tem você, tira esse, põe outro, e pouco importava. Por quê? Porque o capital intelectual, né, o pensamento, a criatividade, a inovação, o atender o cliente, não tinha essa... O Ford falava, né? Todo americano vai ter um carro e vai poder escolher a cor, desde que seja preto. Tipo assim, eu empurro a produção, né? O tal da produção empurrada. Eu faço pro mercado e, tipo, hoje é o que a gente chama de produção puxada. Eu quero ser bem atendido. Eu quero comprar com detalhamento, só pra mim. Então, o fator humano nos negócios começou a ter uma importância que não tinha no passado. E o que governa o fator humano? Cultura. E aí é por isso que cultura agora começou a ser a bola da vez. Que bom, né? Que bom. Vamos lá, o senhor, além de palestrante, mentor, é escritor. O senhor escreveu um livro. Na verdade, escreveu 2 livros, não, tem mais, né? Eu sou autor de 1 e coautor de 2. Que bacana. Um deles, inclusive, de um amigo particular, que é o do José Nascimento, que fez com várias pessoas ali, né? José. A gente teve esse projeto Entre Drones e Dinossauros. Que é um baita do livro. Aliás, eu já li a parte do senhor ali. Legal. Muito bacana. Mas o senhor fez esse livro, escreveu esse livro, Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Você que está aqui pode visualizar. Nós vamos, aliás, fazer o seguinte, tá? Nós vamos sortear esse livro para o pessoal que estão ali nos ouvindo. Você vai fazer o seguinte, lá na rádio, eu vou deixar isso aqui na rádio, lá em Araucária não, em Campo Largo, e vou deixar para o pessoal, se o pessoal faz autógrafo para nós, né? Vai fazer o autógrafo aqui. Nós vamos sortear ali na Rádio Ágape para você que está na audiência, tá bom? Mas me conta, como que nasceu esse livro? Por que falar de inteligência espiritual? O senhor falou um pouquinho agora há pouco, mas como nasceu esse livro? Então, esse livro nasceu muito fruto da minha mudança de carreira. Eu costumo dizer que até 2011, as minhas decisões de carreira definiam a vida. E Deus abençoou demais essa trajetória nossa lá em casa.
Em 2011, a partir de 2011, eu digo que as decisões de vida começaram a definir a carreira. O senhor é um filósofo, né? É porque até 2011, a minha carreira definia o jeito que eu me vestia, a hora que eu acordava, os livros que eu lia, se eu ia estar no aniversário da família ou não, se eu ia poder jantar ou não. E em 2011, e aí foi um chamado divino mesmo, a gente mudou as prioridades. E aí a prioridade era a vocação, o serviço ao reino e a vida profissional viria depois. Que bacana. Então, e aí, para mim, foi uma conjunção de que antigamente a minha vida, o meu chamado era uma coisa, a vida profissional é outra. Quando eu descobri o conceito de inteligência espiritual, que é muito baseado na vocação, né? O maior atributo de uma pessoa, o maior distintivo de uma pessoa inteligente espiritualmente falando, é uma pessoa que segue a sua vocação. Ela não vai conforme o mundo está dizendo para ela. Então, Legal. ela vai entender. Não segue o fluxo, é ela que dá o fluxo. Ela que dá o fluxo. E a vocação dela é que manda. E vocação é um chamado. E aí esse chamado pode vir de diversas formas. Para nós que somos cristãos, a gente acredita de onde vem o chamado, né? Mas esse chamado nas empresas, ele não é claro, sabe? E aí o que a gente faz? A gente, quando a gente fala de inteligência espiritual e levar esse tema para as empresas hoje, é a ideia de dizer que tem algo mais além do trabalhar e pagar boleto. Show. Tem algo mais além desse plano. Tem uma transcendência. Tem algo além desse plano, né? Então, a inteligência espiritual é um tema que ainda não é totalmente científico, mas ele está caminhando para ser. Mas é a ideia de que o cérebro e a neuroplasticidade de algumas pessoas ditas espiritualizadas funciona de um jeito diferente. Eles encaram a vida, o trabalho, o sentido, o propósito e no final são mais felizes. Vivem uma vida íntegra, são menos suscetíveis a burnout, a depressão, ansiedade. Então a inteligência espiritual é esse conceito. O que eu fiz? Eu peguei o conceito de inteligência espiritual e apliquei na minha realidade como executivo de RH e como consultor. E escrevi o livro fazendo essa conexão. Então a ideia de inteligência espiritual relativa ao mundo do trabalho é essa busca aí por sentido e significado no trabalho. Então é bem legal, vale a pena ler, vale a pena Como que o pessoal pode encontrar esse livro? Então, se você tá ouvindo aí, siga a gente lá no Instagram, é adeildo.nascimento, e também tem a Del Consultoria. Del é D-H-E-O Consultoria, lá no Instagram. E se você quiser o livro, vai lá na DM pra gente e pede que a gente passa para você o formato de compra. Esse conceito, na verdade, nasceu lá... Nasceu não, mas uma das precursoras do processo foi Dana Zohar, né? Foi ela. Lá em 2000, se eu não me engano, né? Dentro do contexto americano é uma coisa. Implantar isso dentro do ambiente de Brasil... O senhor acha que... Eu trabalho com o pessoal da capelania e a gente trabalha... a minha lição, inclusive, eu leciono sobre capelania empresarial. E eu percebo que há uma dificuldade fora do sério para poder... o empresário entender essa questão, essa visão espiritual. A gente fala muito de inteligência emocional e tal, mas falar de inteligência espiritual dentro desse ambiente é bem complexo. Como que o senhor vê essa mudança de cultura? Como que a gente pode implantar esse processo? O nosso empresário, por exemplo, que é cristão e percebe, legal, inteligência espiritual, mas eu nem sabia que existia. Como é que eu posso implantar isso? Eu acho que tem uma primeira grande barreira que é difícil a gente vencer ela, que é separar espiritualidade de religiosidade. Show. Porque elas andam muito juntas, né? Então, assim, uma visão espiritual, ela não necessariamente tem que ser uma visão religiosa. E eu só aproveitar a oportunidade, não fala de igreja, né? Não fala de denominação. Isso. A visão espiritual é de reino, né? Isso. E na verdade, é uma visão de transcendência. Legal. Então, assim, a primeira pessoa que começa a pensar em espiritualidade é aquela pessoa que primeiro acredita que a morte não é o fim. Primeira coisa. Boa. Se você acredita que a morte não é o fim, você já acredita em alguma coisa transcendente. Você acredita que tem alguma coisa depois. A inteligência espiritual é como que esse depois afeta o hoje. Então, se você dependendo da tua visão espiritual, você vai acordar na segunda-feira de um jeito ou de outro. Então, essa é a pegada, sabe? Legal. Você vai focar nisso.
O grande ponto e a grande barreira que a gente encontra é que quando eu falo, e hoje eu falo muito de espiritualidade nas empresas, a grande barreira de um empresário que é ateu, que é agnóstico, que é espírita, que serve, é o medo de você ir lá e fazer um prosélito, fazer uma pregação ali e tal. E assim, tem uma coisa bem clara, embora seja difícil também entrar. Empresa é uma coisa, igreja é outra. Show. E cada uma tem o seu papel social, né? Se você fazer da tua empresa uma igreja, ela vai falir. Ela vai ser uma boa igreja e uma péssima empresa. O inverso é verdadeiro também. Você não pode fazer da tua igreja uma empresa. É outro tópico. Boa. Mas vou levar o senhor num outro podcast que a gente tem sobre isso. Mas então, assim, quando você guarda o papel social de cada uma das instituições, essa instituição, empresa, negócio, ela pode ter uma visão espiritual. Ela não precisa ter uma visão religiosa. Mas você pode governar a tua empresa com princípios e valores cristãos, né? Então, a transcendência é um princípio cristão. Nós acreditamos em vida eterna. Nós acreditamos que a morte não é o fim. E a gente acredita que o jeito que a gente enxerga o futuro me define as coisas que eu vou fazer aqui. Por que eu não posso sonegar imposto? Parece basilar, mas é tão importante isso, né? Por que eu vou sonegar imposto? Por que eu não vou registrar o meu funcionário, pagar por fora? Por que eu vou fazer coisas fora? Por que eu vou ser desleal com o meu concorrente? Né? Então, as respostas podem surgir numa inteligência espiritual. Que legal. E isso vale para o empresário que é ateu, para o empresário que é independente da questão de igreja, né? Agora, o ponto é que se você vive uma vida com os princípios e valores daquilo que você acredita, provavelmente você tem uma grande chance de influenciar a sociedade e o meio que você vive. Então, o que a gente desperta, né? Empresas e empresários que rodam os seus negócios com princípios e valores cristãos são maravilhosos para a sociedade. Porque imagine que eu espero que o dia que o meu filho entrar para o mercado de trabalho, ele seja funcionário, se ele decidir ser empregado, que ele seja empregado de um patrão com inteligência espiritual. Que legal. E bacana que o senhor hoje transita por vários segmentos, com vários empresários, a maioria das vezes nem é cristão, e por mais que o senhor seja pastor, o senhor não mistura isso, né? O senhor traz essa questão da inteligência espiritual no mundo corporativo, dentro desse âmbito ali, sem... eu sou pastor. Aliás, nós somos aqui da igreja, mas a ideia aqui não é falar de igreja. A ideia é realmente que você que está nos ouvindo, assistindo também, consiga ter esse conhecimento que vale a pena você... Eu gostei da frase que o senhor utilizou ali, da expressão, aquilo que você pensa lá no futuro, você faz hoje, né? Sim. Essa essência que você... Poxa vida, eu sei que eu não vou morrer e vou virar alguma coisinha ali. Não, eu vou ter um futuro ali. O que eu posso plantar também para esse futuro lá na frente, né? Acho que é bacana. O senhor vê isso como... hoje o mercado brasileiro está alcançando esse viés, está enxergando isso como um benefício, entende isso? Ou ainda o senhor percebe que é meio complicada essa questão? Não, está em plena evolução. Eu escrevi o livro alguns anos atrás e esse tema começou com uma palestra. Eu fiz uma palestra no Teatro Regina Vogue com o tema Inteligência Espiritual no Mundo do Trabalho. Ela começou com uma palestra. Até hoje também é uma palestra que eu vendo nas empresas. Mas foi uma palestra e depois virou um livro. E lá na palestra, eu falei, cara, esse assunto é muito conceito. E eu falei, vai demorar um pouco para chegar no Brasil. Hoje já chegou com força. Recentemente, a Exame publicou uma matéria extensa falando sobre o desenvolvimento da espiritualidade no mundo do trabalho. E como ela afeta negócios, performance e além de deixar o funcionário saudável, né? Então, hoje é uma realidade, crescendo cada vez mais. O que nós aqui, se a gente está falando para cristãos, a maior parte, né, da nossa audiência, o que seria ruim? O mundo desenvolver, aqueles que não acreditam em Cristo, desenvolver inteligência espiritual e a gente não, né? Nós não podemos ficar para trás. Aí enfraquece, né? Da gente, ao invés de ser referência, estamos seguindo o que o mundo está ditando, né? Mas é bacana isso. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um ping-pong com o nosso convidado de hoje. Vamos lá. Adeildo Nascimento, se tivesse que iniciar a empresa do zero, qual seria a primeira atitude do doutor Adeildo? Eu estudaria muito mais. Eu buscaria muito mais conhecimento. O que não pode faltar para um líder? Humildade. Show.
Como fazer meu time performar sem que eu esteja presente? É um negócio bruto, hein? Esse é contratar a Dell Consultoria, implantar a cultura de alta performance na sua empresa. O senhor falou muito sobre a questão de contratação e fala muito bem sobre isso, transita muito bem no tema. Que tipo de colaborador o senhor não contrataria? Aquele que não tem desejo de evolução. Que forte o senhor. Você não tem, assim, qualquer pessoa, assim, até é ping-pong, mas vou estender um pouco mais. Ter por perto de você pessoas que não querem se desenvolver vão te deixar. Então, se você tem na tua empresa alguém que não quer se desenvolver, eu prefiro contratar alguém que não sabe fazer, mas tem desejo de saber, do que aquele que sabe e quer ficar parado. Qual foi a maior conquista do senhor como empreendedor? Foi ter a habilidade, ter a oportunidade de definir as prioridades da minha vida. Repete aí, por gentileza. O negócio, o empreendimento hoje fez com que a gente, lá em casa, né, eu e o nosso time, a Jo e o João, a gente consegue definir prioridade na vida. E por incrível que pareça, a nossa prioridade não é o negócio. Que legal. É filósofo, homem. O senhor se arrepende de algo? Eu me arrependo de não ter dado vazão à minha vocação mais cedo, porque... O senhor ficou bastante tempo trabalhando. 20 e poucos anos, né? E não que eu não estava seguindo minha vocação, mas ela era subjugada por outras coisas, né? Então, no mundo corporativo. Então... Sensação de liberdade pro senhor, não tá no escopo. Não, essa sensação é maravilhosa. Esse é o que não ter que levantar. Eu levanto 5 horas da manhã todos os dias. Eu acordo bem cedo. Mas o fato da gente não ter que ir lá, né, cumprir um projeto que não é daquilo que está no nosso coração é bacana, né? A gente faz aquilo que está no nosso coração, aquilo que é o propósito da nossa vida, né? Isso aí. Você ter as rédeas, né? Claro que quem tem as rédeas é Deus, mas você tá disponível para Deus. Porque quando você não tem essa prioridade, né? Então, é por isso que eu falo, a nossa prioridade não é o negócio. A prioridade é Deus e é Ele que manda. Projeto de longo prazo da minha empresa eu não tenho. É Deus. Legal. Assim, ele tem. Ele só vai me revelar. Você só vai acessar depois, né? Eu sei que tá escrito, ele ainda não me mostrou. Vamos lá, qual dica o senhor deixaria para o empresário que está nos ouvindo? Dá uma fala para eles, seja na inteligência espiritual, a questão do livro também, mas aquilo que o senhor sentiu no coração. Bom, para você que é empresário e que está nos ouvindo, eu quero dizer que o teu papel na sociedade é enorme, Cada vez mais a gente vive uma sociedade que tem governos pobres e empresas ricas. É filósofo mesmo. Então assim, se Deus me deu uma empresa, tenha plena convicção. Isso aí é o princípio da mordomia. A empresa não é tua, ela é uma ferramenta para você transformar a sociedade. Então, se você tem uma empresa, use ela como um meio de transformação social. Transforme quem trabalha para você, transforme quem compra de você, transforme quem vende para você, transforme o bairro onde você está instalado. Seja um instrumento, né? A ferramenta está lá, é o princípio da mordomia. E hoje é um privilégio para quem tem essa posição, né? Então, a gente tem que fazer por merecer. Show de bola, nós estamos aqui com o doutor Adeildo. É Adeildo só, não é senhor, não é doutor, é Adeildo. Alegria enorme poder conhecer o senhor pessoalmente, tenho certeza que contribuiu com vários insights aqui para o nosso pessoal. Deixa as redes sociais, por gentileza. Vou falar de novo, e vou deixar aqui, @Dell Consultoria, @DHEO Consultoria. Então, se você mandar um DM pra gente lá, sou empresário, vi você no Prospera Podcast, a gente vai entregar para você uma ferramenta de avaliação da cultura da sua empresa. Gratuitamente, a gente manda para você, você responde e depois a gente marca um bate-papo para dizer o que você precisa melhorar. Top de linha, show de bola, uma satisfação, obrigado, viu? Deus abençoe ricamente. Pessoal, você que quer conhecer um pouquinho mais do nosso Projeto Prospera, nossos treinamentos, palestras e eventos, isso tudo de graça, tá? Nossos treinamentos são todos sem custo nenhum para os nossos empresários, a ideia é transbordar conhecimento para você. Entra na nossa plataforma gospelclass.com.br/eventos, www.gospelclass.com.br/eventos e também no nosso Instagram, evento.prospera, evento.prospera no Instagram. Quer conhecer um pouquinho também da minha história, conhecer um pouquinho dos meus negócios? Entra lá, Oficial Marcos Pires, lá você vai ter a oportunidade de ter a agenda nossa, enfim, vamos conversar que vai ser bênção.
Deixo aqui para vocês sempre a frase e a reflexão que é importante para que possamos gravar isso. Lembre-se, empreender é executar os sonhos, entendendo que vai encontrar de fato muitos riscos. É enfrentar os problemas e obstáculos mesmo quando as forças não existem mais. De fato enfrentar problemas e obstáculos mesmo quando tudo parece perdido. Ser empreendedor é caminhar por lugares inóspitos, em ambientes desconhecidos e muitas das vezes, Adeildo, sem bússola. É tomar atitudes que poucas pessoas ousariam a tomar. É, sobretudo, ter consciência de que quem vence sem obstáculo triunfa sem glória. Prospera, mais do que um programa, um propósito de vida. Até o próximo programa, querendo o bom Deus. Deus abençoe a todos. Adeildão, Deus abençoe. Aleluia.